A imagem da capa é uma representação dos soberanos. Peguei na Fandom/Wiki. Capítulo 746. Primeiros passos. Convocando a corrente desmorizante e a visão cruel, Sun-Ni contornou o elevador ou as escadas e atravessou as sombras para deixar o dojo subterrâneo para trás. Não importa que tipo de abominação tivesse chegado à sua casa, a criatura se arrependeria muito. Por um momento, no entanto, Sun-Ni sentiu uma pitada de hesitação. Ele não sabia o que havia acontecido no mundo da vigília durante sua ausência. Afinal, ele partiu para o Templo da Noite há 7 meses e não voltava desde então. Pelo que Sun-Ni sabia, a humanidade poderia ter caído naquele tempo. A cidade inteira poderia ter sido destruída, com infinitas hordas de criaturas de pesadelos perseguindo as ruínas, desoladas. Qualquer tipo de horror poderia estar escondido na sala dele. Bem, e daí? Ainda é minha sala de estar. Não importa em que estado o mundo em vigília estivesse, qualquer pessoa e qualquer coisa que pensasse que poderia simplesmente se sentir em casa em uma casa que pertencia a Sun-Ni teria que reconsiderar suas escolhas de vida. Pronto para a batalha, ele apareceu das sombras. Congelou. O uivo emocionante ficou muito mais alto acima do solo, mas não foi produzido por uma criatura de pesadelo. Em vez disso, foi produzido por Effie. Com miçangas de condensação ainda brilhando em sua pele verde-oliva, a caçadora estava parada no centro da sala uivando como um maníaco. Atrás dela, a porta do quarto de hóspedes foi retirada das dobradiças. Completa com um grande pedaço da parede e um pedaço do teto. Essa parede foi reforçada com a liga blindada. Caramba! Sun-Ni olhou para o amigo em choque e depois piscou lentamente. Espere. Effie. Está de pé? De fato, a jovem estava de pé. As pernas longas pareciam saudáveis e fortes. Não havia cadeira de rodas à vista. De fato, toda a sua aparência mudou. A garota fraca e doentia, com a pele pálida se estendendo, sobre ossos quebradiços e uma coluna torcida, se foi. Em vez disso, Effie parecia quase como no reino dos sonhos, alto, atraente, com olhos castanhos brilhantes e músculos magros perfeitamente definidos, rolando sob a pele verde-oliva. Ela estava irradiando um sentimento infeccioso de vitalidade e vigor. Tudo nela gritava de força, potência e poder. A única coisa que mudou foi o comprimento e o corte do cabelo, bem como o grau do bronzeado. Antes que Sun-Ni pudesse perceber, um sorriso alegre apareceu em seu rosto. Claro. A ascensão foi um processo milagroso. Fundiu os corpos físico e espiritual, tomando as melhores partes e aperfeiçoando as duas. Até os perdidos poderiam retornar do reino dos sonhos e viver no mundo real mais uma vez depois de conquistar o segundo pesadelo. A deficiência de Effie não foi exceção a essa regra mágica. Essa era a razão pela qual ela sempre se esforçara para se tornar um mestre, para começar. Momento depois, Effie terminou seu uivo triunfante em uma nota alta e se virou, finalmente percebendo-o. Os olhos dela brilhavam. Ela deu um passo à frente e sorriu intensamente. Dofus. Estou andando. Sun-Ni queria dizer alguma coisa, mas depois, se forçou a desviar o olhar. Ele limpou a garganta. Parabéns. Estou muito feliz por você. Estou. Mas, por favor. Você pode colocar alguma coisa? Effie piscou algumas vezes e depois olhou para baixo. Com toda a emoção, ela se esqueceu completamente de se vestir depois de sair da cápsula adormecida. O sorriso dela ficou um pouco envergonhado. Bem. Finja que você não viu nada. Ouvindo a jovem se afastar às pressas, Sun-Ni soltou um suspiro pesado. Eu vou tentar. A voz de Effie ressoou do quarto de hóspedes. Engraçado. Ele virou a cabeça um pouco. O que? Por um momento, houve silêncio. Desculpe pelas portas. E as paredes? Ensolarado. Não é grande. Espera, paredes. Como em várias paredes. O que diabos você fez? Enquanto Effie estava se vestindo, Sun-Ni olhou em volta de sua casa. Não mudou muito. Nos 7 meses que se passaram desde sua partida, os sistemas de limpeza fizeram um bom trabalho em manter tudo o que era apresentável. Se não fosse pela porta quebrada do quarto de hóspedes e pelos destroços do muro desabado no chão, ele poderia ter pensado que havia saído apenas ontem. Foi uma sensação estranha. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Ele havia mudado acima de tudo. Ele era um mestre agora,
E essa talvez não fosse a maior transformação pela qual Sun-Yi passou depois de viver o Templo da Noite e o pesadelo. E, no entanto, aqui no mundo acordado, tudo era o mesmo. Tudo ficou inalterado. Ele não sabia como se sentir sobre isso. A permanência e a segurança de sua casa eram muito reconfortantes. Mas eles também o encheram de um profundo sentimento de ressentimento, por algum motivo. A contradição persistiu, fazendo-o se sentir confuso. Balançando a cabeça, Sun-Yi recuperou o comunicador de onde o havia deixado e o transformou online. Havia um acúmulo de mensagens não respondidas pelas quais ele teria que passar, mas agora isso não importava. Somente a última mensagem chamou sua atenção. Era de Cassie, contendo apenas alguns mundos. Estou bem. Ele rapidamente enviou uma resposta e depois discou para Kai. Seu amigo atendeu a ligação imediatamente, como se estivesse esperando por ela. O jovem charmoso já estava vestido, embora seu cabelo lindo estivesse molhado e bagunçado. No fundo, várias pessoas em trajes de negócios elegantes corriam febrilmente com olhares levemente chocados no rosto. Eles, provavelmente eram os representantes de sua agência e equipe de relações públicas. Kai sorriu. Engraçado. O que aconteceu? Como o pesadelo terminou? Todo mundo está bem? Sun-Yi permaneceu por um momento. Eu estou bem. Hefei e Cassie também estão vivos e bem. Depois de lidar com Sevirax, tudo correu bem. O jovem suspirou de alívio. Obrigado aos deuses. Mas e quanto a... Ele ficou calado, não desejando dizer o nome de Mordred em voz alta. Então, Kai balançou a cabeça. Na verdade, não responda. Eu estarei lá em 10 minutos. A imagem na tela do comunicador mudou e depois foi cortada. A última coisa que Sun-Yi ouviu foi a voz de alguém gritando, Senhor Noite. O que você é? Como assim? Afaste-se da janela. Sun-Yi abaixou o comunicador e sorriu. Um pedaço da parede, quebrada chamou sua atenção, deitado na mesa da cozinha. Tudo o resto estava perfeitamente limpo e impecável. Enquanto Sun-Yi olhava para o pedaço de detritos com descontentamento, um tentáculo escuro subiu de baixo e o golpeou facilmente no chão. Capítulo 747 Cicatrizes Invisíveis. Normalmente, Kai levaria muito mais tempo para voar pela cidade para chegar ao tranquilo bairro do Terraço. Não que ele tivesse. Mas hoje, o famoso ídolo negligenciou seu hábito de ficar baixo e fora de vista. Parecia que sua velocidade também aumentava tremendamente, porque 10 minutos depois ele já estava na porta de Sun-Yi. Talvez por causa disso, não houvesse multidão de paparazzi seguindo-o. Enquanto esperavam por Cassie, Hefei vasculhou a geladeira vazia e depois se afastou, com um suspiro decepcionado. Não há comida. Sun-Yi, que estava avaliando os danos que a caçadora barulhenta havia causado ao quarto de hóspedes, olhou para ela sombriamente. Estamos fora há meses. O que você esperava? Hefei fez uma cara triste, depois deu de ombros. Mas estou com fome. Sun-Yi soltou uma respiração exasperada. Eu tenho uma pasta de sintetizadores, se você quiser. Ela estremeceu e abriu a boca para voltar atrás, mas naquele momento houve uma batida na porta. Se não fosse a sombra altiva que está de guarda do lado de fora, com relutância, é claro, já que tarefas mundanas como essa estavam grosseiramente abaixo dela, Sun-Yi teria ficado tenso. No entanto, ele já sabia que era Cassie. A garota cega entrou, congelou por um momento e depois levantou um pacote com cheiro delicioso. Eu trouxe comida. Hefei deu uma rápida olhada em Kai e sorriu. Vejo. Alguém tem algum sentido. Ela não olhou para o arqueiro por muito tempo. Kai sempre foi ridiculamente charmoso, mas depois de se tornar um mestre, sua aparência assumiu uma qualidade quase hipnotizante. Era fácil se distrair se alguém o encarava por muito tempo. De fato, cada um deles se tornou muito mais bonito, embora em um grau diferente. Depois de estudar um pouco com Kai e Cassie, Sun-Yi não pôde deixar de balançar a cabeça com tristeza, uma expressão atordoada no rosto. Ele finalmente entendeu por que o mestre Jete se chamava mediano quando se conheceram, pelo menos até Ascendente. Ainda assim, parecia errado colocar a palavra média em uma frase com alguém como ela. Jete possuía uma qualidade intangível que ninguém que ele jamais conhecera era capaz de igualar. Os quatro também eram mestres agora, mas estavam longe de igualar sua presença de prisão. E o próprio Sun-Yi. Ele não tinha certeza de que se qualificava para ser considerado um garoto de flores,
Como Sou Rap previra uma vez, mas mesmo ele não podia mais se chamar de despretensioso. O garoto magricela da periferia se foi. Em vez disso, um jovem com pele de porcelana e olhos negros impressionantes tomou seu lugar. No fundo de suas trevas, visíveis apenas ao próprio Sun-Ni, fios dourados do legado proibido de Yaver brilhavam com a chama da divindade. Os quatro se estabeleceram ao redor da mesa e compartilharam uma refeição silenciosa. Apesar de terem sido alegres por seu triunfo sobre o pesadelo, nenhum dos quatro parecia muito alegre. Bem, exceto Effie, que não conseguia parar de sorrir e roubar olhares para seu corpo intocado e vigoroso. A caçadora estava cheia de vertigem. O outro livre, no entanto, apenas se sentiu magoado, cansado e vazio. E por que eles não seriam? Dentro do pesadelo, não havia tempo para fraqueza. Eles tiveram que continuar, não importando a profundidade das feridas causadas por suas almas cortadas. Agora que o perigo havia passado e os membros da coorte estavam de volta ao mundo real, todas aquelas cicatrizes invisíveis estavam começando a tornar sua presença conhecida. O matadouro do Coliseu Vermelho, os pesadelos, o ataque à Cidade do Marfim. Tudo estava voltando lentamente para assombrar Sun-Ni. Os outros tiveram sua parcela de demônios para reprimir, sem dúvida. Depois de um tempo, Kai serviu uma xícara de chá, olhou para Sun-Ni e perguntou com incerteza, então, o que aconteceu? Não me lembro de muito depois de ter sido engolido por Sevirax. Hefei largou o garfo e olhou para o arqueiro com uma expressão atordoada. Engolpado. O que? Você foi engolido pelo dragão? Kai sorriu de vergonha. Oh. Na verdade não. Eu meio que pulei na boca dele. Porque eu não sabia mais o que matá-lo. O Effie piscou algumas vezes, mas não disse nada. Ela até esqueceu sua comida por um momento. Sun-Ni olhou para baixo e depois suspirou. Nada realmente aconteceu. Consegui parar o quinto desafiante por um tempo. Ele se apaixonou pelo meu engano porque assumiu que eu não confiaria em ninguém com as facas, eu acho. Depois que você matou o dragão, não havia motivo real para ele ficar. Ele saiu para salvar pelo menos algumas recompensas antes do fim do pesadelo, e eu atravessei para a Ilha do Marfim. Ele ficou quieto por alguns momentos e depois acrescentou, quando Sevras morreu, uma das duas correntes restantes que a mantinham no lugar quebrou. Então outro também. A torre subiu ao céu e, ao fazê-lo, a força que mantinha as ilhas à tona mudou, criando o esmagamento. Foi assim que as ilhas acorrentadas surgiram. A esperança escapou e o pesadelo terminou. Um silêncio sombrio se estabeleceu sobre a mesa. Depois de um tempo, Cassia perguntou, então Lord Noctis também caiu? Ensolarado lentamente assentiu. Sim. Ele me pediu para lhe dar a faca obsidiana e quebrou a última corrente. Hefei suspirou e depois olhou para a xícara de chá na frente dela. Maldito. Eu gostaria que tivéssemos algo mais forte para beber, em sua homenagem. Um pouco de vinho, talvez. Noctis, ele era um lunático desonesto, perverso e de duas caras. Mas ele também era ótimo. Em mais de um sentido. Você sabe? Ela sorriu melancolicamente e depois balançou a cabeça. Não é estranho? Luta uma invenção do feitiço. Eles não eram reais, afinal. Sun-Ni olhou para baixo, sabendo que Effie não estava apenas falando sobre Noctis. Então, os cantos da boca se curvaram para cima. Ele levantou sua xícara de chá e sorriu. Na verdade, acho que desfrutar de um pouco de chá é o que ele gostaria que fizéssemos. Esse era o plano dele, sabia? Vença uma guerra contra os santos imortais, desafie os deuses, solte o demônio do desejo de sua prisão. E depois tome uma xícara de chá. Sun-Ni tomou um gole e soltou um suspiro satisfeito. Então, vamos relaxar e fazer exatamente isso. Merecemos muito, pelo menos. Você não acha? Capítulo 748, Jovens Mestres. Algum tempo depois, Sun-Ni saiu de casa e sentou-se na varanda sozinho. Seus pensamentos estavam em desordem. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceria nos próximos dias também. Sua vida inevitavelmente iria se transformar. Espero que seja o melhor. No entanto, havia muitos obstáculos que ele teria que superar e muitas decisões que ele teria que tomar para evitar ser destruído pelas mudanças. Embora Sun-Ni tivesse se tornado consideravelmente mais forte, e obliterá-lo não era mais tão fácil,
Ainda havia ameaças por aí que ele não se atreveu a enfrentar. Ele suspirou e olhou para baixo. Eu sou um mestre. O conhecimento repousava em sua mente, mas ele ainda estava para compreendê-lo verdadeiramente. Ascender parecia tão distante e glorioso para ele, uma vez. Não são exatamente semideuses, mas também não são mais meros mortais. Mas agora, ele era um desses seres venerados. Ele podia sentir um poder desumano correndo por suas veias. Isso era algo que ele não podia processar tão rápido. E, no entanto, o tempo não esperou por ninguém. Sun-Yi sabia que não haveria oportunidade de se acostumar adequadamente com suas circunstâncias em rápida mudança. Ele tinha muito o que fazer e tinha que fazê-lo agora. Apóstrofo apenas dê um passo de cada vez. O que ele teve que fazer imediatamente? Ligue para Aiko, por exemplo. Ele teve que informar seu parceiro de negócios que estava de volta e obter uma atualização sobre como Raina estava indo. Então, descubra uma maneira de entrar em contato com o clã Itfeater e descobrir as consequências da destruição do Templo da Noite. Embora Cassia pudesse lidar com isso. Finalmente, entre em contato com o Master Jet. Para o bem ou para o mal, ela era sua manipuladora e seu ponto de contato com o governo. Se as coisas pioraram com os grandes clãs, as autoridades foram a única força influente o suficiente para protegê-lo. Por um preço, sem dúvida. Ensolarado. Ainda não. Preciso coletar meus pensamentos primeiro. Ele se recostou e estudou a paisagem familiar e pacífica do bairro do Terraço. Apesar de os grandes clãs possuírem poderes incríveis, não era muito fácil lidar com Sun-Yi, os outros membros da coorte. Todos os 4 eram mestres agora, e excepcionais nisso. Não apenas haviam conquistado o segundo pesadelo, mas eles também o fizeram em uma idade anormalmente jovem e depois de entrar na semente 1 ano antes do despertar. Os sobreviventes da Costa Esquecida já eram famosos, e essa última conquista estava prestes a provocar uma tempestade real, tanto na mídia quanto a portas fechadas. Sun-Yi não seria mais capaz de permanecer totalmente sob o radar. Sem mencionar que cada um deles recebeu habilidades extremamente poderosas. O Ephies foi, talvez, o mais notável enquanto Uchi foi. Sun-Yi esperava que a caçadora recebesse outra habilidade de combate, mas, em vez disso, seu novo poder parecia reforçar seus aliados enquanto eles pudessem vê-la. Era como se eles estivessem recebendo uma parte de seu fenomenal e abrangente aumento físico. Sun-Yi experimentou esse aprimoramento quando Effie ativou com entusiasmo sua nova habilidade e teve que admitir que era poderosa. Não é comparável ao que a própria jovem poderia realizar, mas ainda é significativa. O que foi ainda mais surpreendente, poderia ser compartilhado sem esforço com qualquer número de pessoas, desde que mantivessem a linha de visão com a caçadora, sem um custo adicional em essência. Isso basicamente significava que qualquer coorte, força e até exército poderiam se beneficiar tremendamente de ter Effie lutando em suas fileiras. Claro, os mestres geralmente agiam sozinhos. Simplesmente não havia mestres suficientes e muito para eles fazerem para formar coortes completas de Ascended. No entanto, isso não significava que não se pudesse construir equipes de apoio de soldados acordados ou mesmo mundanos ao seu redor. Sun-Yi tinha visto exatamente isso quando o Mestre Jet chegou para conter o portão à frente das forças do governo. Então, Effie estava prestes a ficar muito, muito popular entre as grandes potências da humanidade. Kai estava em uma situação semelhante, embora por razões diferentes. Sua habilidade acendida era estranha e um pouco assustadora. Nenhum deles, nem mesmo o próprio Kai, teve a chance de explorar toda a gama de suas capacidades. No entanto, o potencial do que poderia alcançar era vasto. Basicamente, a voz de Kai adquiriu uma qualidade sobrenatural que obrigou as pessoas que o ouviram a seguir seus comandos. O resultado e a consequência dependiam de quanta essência ele derramou na compulsão e na resistência do alvo, além de alguns outros fatores que ninguém entendeu. Comandos diretos eram difíceis de forçar pessoas com força de vontade forte ou alta resistência a ataques mentais. Por exemplo, se Kai ordenasse que o outro acender largasse sua arma, eles seriam capazes de recusar a compulsão. No entanto, sua aderência pode ficar mais fraca e seus ataques podem crescer mais lentamente. O mesmo princípio funcionou ao contrário também. A compulsão não precisava ser direcionada a um inimigo. Kai poderia pedir a seus aliados que lutassem com mais fervor ou se mantivessem firmes, não importa o que.
Ele poderia invocar qualquer sentimento que quisesse em grandes grupos de pessoas ou atraí-los para a morte como uma sirene. Essa habilidade o tornou incrivelmente valioso para aqueles que detinham o poder também. A máquina de propaganda do governo perderia especialmente sua mente coletiva sobre Nightingale e sua voz encantadora. E havia mais. O aspecto de Kai evoluiu depois que ele enfrentou e matou o dragão do Marfim. Instâncias como essa eram conhecidas por acontecer, mas também eram incrivelmente raras. Seu aspecto despertado estava agora ascenso, o que tornou suas habilidades anteriores mais potentes, e talvez até tenha introduzido novas facetas para eles. O arqueiro ainda não tinha tempo para explorar essas mudanças, então seus amigos não tinham ideia do que a evolução implicava. Eles só sabiam que seu amigo havia se fortalecido, embora talvez de uma maneira que poucos notassem. E depois havia Cassie. Sua nova habilidade foi talvez a mais obscura e esotérica. A própria garota cega a descreveu como capaz de perceber o mundo de uma perspectiva diferente. Em outras palavras, ela agora poderia usar outra pessoa, ou outra coisa, para substituir seus sentidos. Ela podia sentir o cheiro do nariz de alguém, sentir através do toque de alguém, e ver através dos olhos de alguém. Enquanto a própria Cassie ainda estava cega, ela foi capaz de olhar para o mundo novamente e ver o que o destinatário da conexão viu. A conexão poderia ser estabelecida com vários meios ao mesmo tempo, desde que ela tivesse capacidade mental para suportar a inundação de insumos. O que foi mais perturbador foi o fato de o meio não ter necessariamente que concordar com a conexão, ou mesmo esteja ciente disso. Embora tenha sido necessário muito menos essência para sustentar uma conexão com um destinatário disposto. Apesar de não ser muito chamativo à primeira vista, essa era uma habilidade insidiosamente formidável. Afinal, o conhecimento era a origem do poder, e Cassie poderia se tornar um vórtice dele. Havia muitos usos para essa capacidade, desde se tornar o tecido conjuntivo entre os comandantes e os soldados durante uma batalha em larga escala até o estabelecimento de uma rede de espiões invisível e indetectável. Além disso, a primeira habilidade de Cassie se expandiu mais uma vez, agora permitindo que ela percebesse não apenas nomes de atributos e aspectos, mas também habilidades de aspectos de outros despertados. Em suma, ela seria uma benção para qualquer clã, grande clã ou ramo do governo. No entanto, Sun-Yi sabia que a garota cega estava morta por permanecer independente e continuar liderando os Guardiões do Fogo. Talvez ela tivesse uma chance. À luz de todas essas revelações, sua própria habilidade acendida, manifestação das sombras, parecia ter empalidecido em comparação. Mas isso foi apenas se alguém não olhasse mais de perto. Sun-Yi suspeitava que sua nova habilidade fosse muito mais versátil, insidiosa e poderosa que a dos outros três. E falando disso, não era hora de conhecê-lo melhor? Capítulo 749 Manifestação das Sombras. Por um tempo, Sun-Yi silenciosamente experimentou seu novo poder. A manifestação das sombras era uma capacidade interessante, especialmente quando combinada com o evoluído controle das sombras. Era enganosamente direto, mas tinha toda a profundidade que Sun-Yi não tinha certeza de que seria capaz de descobrir todos os seus usos potenciais em um curto espaço de tempo. A função fundamental da manifestação das sombras era bastante simples, permitindo que ele tornasse as sombras tangíveis. Mas o diabo se escondeu nos detalhes. Agora que Sun-Yi gozava de autoridade sobre todas as sombras, e não apenas as suas, ele podia manipular sua forma e até fazê-las se mover de acordo com sua vontade. No entanto, essa faceta de seu aspecto tinha suas advertências. Nem todas as sombras eram iguais. Alguns eram jovens e outros eram antigos. Alguns eram profundos e os outros eram superficiais. Mais importante ainda, alguns pertenciam a objetos inanimados e outros pertenciam a seres vivos. Embora Sun-Yi tenha desfrutado de seu respeito e reverência, isso não significava que todas as sombras se submetessem a ele implicitamente. Eles simplesmente escolheram seguir seus comandos devido ao seu status de mestre das sombras, em vez de serem forçados a fazê-lo. Isso não era novo para Sun-Yi. Ele já havia notado esse padrão de comportamento ao convidar sombras selvagens para entrar no Lanterna das Sombras. A maioria fez isso por vontade própria, mas alguns obstinados recusaram o convite. Agora que o atributo, Shield of Shadows, havia evoluído, apenas as mais antigas e profundas das sombras selvagens pareciam relutantes em atender sua ligação. No entanto,
Nem todas as sombras eram selvagens traço, que era um termo que ele decidiu usar ao falar sobre aquelas que foram lançadas por objetos inanimados. Se uma sombra fosse lançada por um ser vivo e conectada a uma alma viva, nenhuma autoridade que Sun-Ni tivesse poderia obrigá-la a abandonar ou trair sua fonte. Então, o controle das sombras só permitiu que ele manipulasse sombras selvagens. Quanto mais profunda antiga era uma sombra, mais concentração era necessária para comandá-la. Ele também experimentou mais tensão ao comandar sombras distantes. Agora que Sun-Ni se tornou um diabo ascendido, o alcance de seu controle se estendeu a quase 10 quilômetros. Seu senso de sombra, no entanto, geralmente não se estendia tão longe. Sua mente humana estaria sobrecarregada se o fizesse. Então, embora Sun-Ni pudesse potencialmente controlar sombras muito distantes, ele simplesmente não tinha como senti-las. A menos que fossem suas próprias sombras, é claro, ou aquelas que ele percebesse através delas. E então veio a manifestação da sombra real. Ao contrário do controle das sombras, a manifestação exigia que ele gastasse essência. As sombras permaneceriam tangíveis enquanto ele continuasse a sustentá-las com essência e retornasse ao seu estado natural se ele parasse. Isso foi uma bênção e uma maldição. Por razões óbvias, Sun-Ni teria preferido manter sua essência. No entanto, houve um benefício inesperado e incrível para essa habilidade. Devido ao fato de as sombras manifestadas serem impregnadas de sua essência, elas assumiram sua propriedade. Em outras palavras, todos eles eram semelhantes às memórias da classificação ascendida em termos de durabilidade e resiliência. Em outras palavras, se Sun-Ni moldasse uma sombra em uma lâmina e a manifestasse, a lâmina seria comparável a uma memória ascendida em termos de robustez e dano que poderia causar. Mas ele não se limitou apenas a criar armas. A manifestação das sombras ofereceu a ele uma incrível medida de utilidade. Como as sombras eram sem forma por natureza, ele podia moldá-las em tudo o que quisesse. Ele poderia criar barreiras, pontes, cordas, armaduras. As únicas limitações eram sua imaginação e seu reservatório de essência. Inferno, ele poderia até criar uma cela para Nightmare, ou uma casa inteira. Claro, nada veio sem um custo. Quanto mais complexo e condensada era uma forma, mais essência era para sustentá-la. Criar um tentáculo de sombra simples não era muito difícil, mas imbuí-lo com solidez suficiente para cortar um inimigo como uma espada era muito mais exigente. Manifestar sombras profundas e antigas também teve um preço, embora fossem mais poderosas. E, finalmente, todas as coisas que ele tornou tangíveis foram capazes de se mover por conta própria, desde que sua forma o permitisse. Uma espada não voaria sozinha, mas uma sombra manifestada poderia se mover e agarrar seus inimigos. Essa não foi uma forma muito eficiente de ataque na maioria dos casos. Cada sombra possuía seu próprio nível de força, que geralmente não era muito alto. Sun-Ni estava longe de ser capaz de rasgar um tirano acordado em pedaços. Por enquanto. E a menos que ele realmente quisesse. Ao experimentar um pouco, ele descobriu que poderia melhorar o poder das sombras manifestadas, despejando mais essência nelas. Quanto mais força ele queria exercer acima do limiar natural, mais essência ele tinha que queimar. Isso não teria sido muito poderoso nas mãos de um mestre comum. Mas Sun-Ni era um diabo. Ele tinha muito mais essência do que quase qualquer outro mestre tinha à sua disposição. Se ele realmente quisesse, poderia exercer força verdadeiramente monstruosa através de suas sombras manifestadas. Embora isso fosse grosseiramente ineficiente em termos de gastos essenciais, ele se sentiu muito feliz por ter essa opção. Quem não gostaria de despedaçar inimigos sem ter que levantar um dedo? Mesmo que houvesse muitas maneiras mais fáceis e inteligentes de matar algo. Muito poucos eram tão legais. E tão desonesto. Além das sombras selvagens, Sun-Ni também poderia manifestar as suas. De fato, fazer isso foi muito mais fácil, permitiu-lhe um controle muito melhor e exigiu muito menos essência para ser usada. Por alguns momentos, ele imaginou convocar Gloomy, Rap, Creep e Alti, armando-os com lâminas de sombra e fazendo-os lutar em seu lugar. Que visão seria essa? No entanto, depois de pensar um pouco, ele decidiu que não era uma boa ideia. Havia uma razão muito simples para que, enquanto sombras tangíveis pudessem afetar o mundo real, elas poderiam ser afetadas por sua vez. Sombras manifestadas podem danificar seus inimigos, mas também podem ser danificadas.
Como suas sombras estavam profundamente conectadas à sua alma, torná-las vulneráveis a ataques físicos era uma coisa muito estúpida de se fazer. Sun-Yi nem queria pensar no que aconteceria se um deles fosse destruído. No máximo, eles seriam capazes de executar tarefas simples que não apresentassem nenhum risco. No geral, Sun-Yi estava muito feliz com sua nova capacidade de aspecto. Era poderoso e versátil, fornecendo a ele meios potentes de ataque e defesa, além de uma utilidade incrível. O que o fez especialmente feliz, no entanto, foi o quão perfeitamente sinergizou com o Lanterna das Sombras. A manifestação das sombras tinha apenas uma fraqueza aparente, o fato de que ele nem sempre estaria cercado por sombras. Sem nada para manifestar, seu valor era quase inexistente. A menos que ele quisesse arriscar suas próprias sombras, é claro. No entanto, essa fraqueza foi discutida pelo Lanterna das Sombras. Com sua ajuda, Sun-Yi poderia carregar uma quantidade infinita de sombras com ele o tempo todo. Não importa para onde ele fosse, ele nunca ficaria sem a ajuda deles. Ele nunca seria um mestre sem servos. Onde quer que Sun-Yi fosse, um enxame de sombras se seguiria. Capítulo 750 Casa. Sun-Yi permaneceu na varanda por mais um tempo, pensando em nada em particular. Ele se perguntava sobre o futuro e sobre o passado. O que aconteceu com o verdadeiro Noctis? O que aconteceu com a verdadeira esperança? O que realmente aconteceu com o seu reino amaldiçoado? Ele tinha visto os cadáveres, Sebras e Príncipe do Sol no reino dos sonhos. No entanto, Sovane ainda estava vivo. As facas Obsidian e Ivory nunca foram usadas, sugerindo que os eventos reais da libertação da esperança foram semelhantes e muito diferentes de como eles ocorreram no pesadelo. Noctis conseguiu sua ambição de fazer um acordo com Yaver? O demônio do destino ajudou a encontrar uma maneira de quebrar os grilhões eternos da esperança sem usar as facas. Se sim, o feiticeiro, talvez, tenha sobrevivido à sua rebelião louca. Que preço ele pagou? Claro, Sun-Yi sabia que não havia respostas para suas perguntas. Ele nunca iria aprender a verdade. Os eventos pelos quais ele viveu no pesadelo eram muito distantes e envoltos em muito mistério para ele descobrir. Enquanto pensava em todas essas coisas, uma figura familiar apareceu de repente na faixa de pedestres. Uma adolescente de pele pálida e cabelos pretos estava voltando da escola, uma expressão sombria no rosto. Percebendo Sun-Yi, ela congelou por um segundo e, de repente, correu. No meio da varanda, Rain se lembra de si mesmo e diminuiu a velocidade, tentando desajeitadamente esconder sua emoção. Ela parou perto de Sun-Yi, hesitou por um momento e depois bateu no ombro dele com o punho pequeno. PN0 Conde. Onde diabos você esteve? Você voltou. Você se foi por tanto tempo. Sun-Yi recostou-se e sorriu. Ei, chuva. Claro, estou de volta. Você não pode ver. Quanto a onde eu estava. Acabei de visitar um templo. Então, eu fiz um pequeno cruzeiro. Então, visitei algumas torres, passei algum tempo em um teatro, fiz amizade com um cavalo, morei em outro templo por um tempo. Finalmente, visitei uma cidade muito bonita e conheci seus governantes. Por quê? Você sentiu minha falta? Rain olhou para ele por alguns momentos e depois, zombou. Eu? Ah! Porque eu sentiria sua falta, de todas as pessoas. Ela ficou em silêncio, olhou para baixo e acrescentou timidamente, bem. Talvez eu tenha sentido sua falta. Um pouquinho. Meu novo tutor é um despertado muito respeitável, mas ele não é tão divertido quanto você. Sun-Yi olhou para ela por alguns momentos e depois sorriu. Um acordado, hein? Que pena. Eu sou um mestre, agora. A chuva congelou e lançou um olhar chocado para ele. Você é um mestre? Como, hein? Um ascendido? Espero que... Seu sorriso lentamente ficou presunçoso. De fato, eu sou. Você sabe o que isso significa? Ela hesitou. O que? Sun-Yi inclinou-se para a frente e disse em um tom amigável. Ora, isso significa que minhas lições serão muito mais caras, é claro. Ele riu, depois ficou em silêncio e acrescentou após uma breve pausa. Oh, também. Eu também posso ter sentido sua falta um pouco. Um rio escuro fluía através de uma extensão cavernosa de pedra negra. Névoa aninhada na água, sufocando seus murmúrios silenciosos e ocultando tudo em branco. Uma única fonte de luz estava viajando através do nevoeiro, rasgando um caminho através dele.
Era uma gôndola esbelta, cortada de ônix, com uma lanterna de vidro pendurada no arco. Uma chama branca intocada queimava dentro da lanterna, esticando contra os limites de sua prisão de cristal. O nevoeiro se abriu diante da gôndola e depois se fechou silenciosamente atrás. Uma jovem mulher com cabelos prateados e pele de marfim foi enrolada em uma bola, dormindo no fundo do barco de ônix. A luz forte da lanterna, seu rosto parecia mortalmente pálido e vulnerável. Na popa da gôndola havia um esqueleto vestido de trapos. Ele estava trabalhando no remo, olhando para o nevoeiro ou para a jovem. Apesar de o esqueleto não ter pulmões, lábios e língua, ele estava cantarolando uma música. Um dia os deuses cairão e revele sua mentira. Quem dorme vai acordar, devorar seus filhos, e todos nós aquilo que foi esquecido será lembrado e consumir o mundo, todos nós sonharemos o pesadelo do Deus esquecido. Enquanto ele cantava, a jovem se mexeu e lentamente abriu os olhos. O esqueleto ficou em silêncio, olhou para ela e disse: "Bom dia, criatura. Como você dormiu?" Ela sentou-se e não respondeu, olhando para o esqueleto com os olhos cinzentos e cansados. O barqueiro esperou um pouco e depois deu de ombros. "Você está se sentindo bem? Você não tem falado muito nas últimas semanas, criatura. Sua mente finalmente se foi?" A jovem permaneceu calada, deixando o esqueleto desconfortável. Ele balançou a cabeça. Algo sobre você parece diferente hoje. Sua sombra parece ter crescido mais fundo. Que peculiar." Não houve resposta. Eles continuaram navegando em silêncio por um tempo. Lentamente, o nevoeiro recuou, revelando uma costa negra. O esqueleto mudou o curso do barco e o deixou flutuar até o fundo e raspar contra a rocha. Lá, ele soltou o remo e suspirou. "É isso aí, criatura. Isso é o mais longe que eu vou." A jovem permaneceu imóvel por um tempo, depois se levantou e tocou a lanterna, deixando a chama branca viajar da palma da mão. Depois disso, ela pulou na praia, cambaleou e se endireitou lentamente, olhando para a escuridão. Finalmente, ela falou: "Quão perto estamos daquele lugar?" O esqueleto deu de ombros. "Perto o suficiente, eu apostaria. A propósito, desculpe por mentir para você. Em minha defesa, você só tem que culpar, criatura. Quem seria tolo o suficiente para acreditar que alguém pode atravessar o submundo? Este lugar não é como nós para atravessar. Chegar tão perto de sua borda interna já é um milagre." Ele hesitou por um tempo e acrescentou: "Você tem certeza que quer continuar? Há destinos piores que a morte, criatura. Confie em mim. Eu deveria saber." A jovem olhou para ele e perguntou: "E se você? O que você vai fazer?" O esqueleto riu. Eu não sei. Agora que fui tirada daquela maldita árvore, não resta muito tempo para eu existir. Talvez eu tente encontrar o que resta do reino das sombras, para ter uma morte adequada. Talvez eu volte e provoque as Arax por um tempo, uma última vez. Aquele sujeito era realmente insuportável, você sabe. Passar uma eternidade em sua empresa foi o maior castigo de todos. Um aconselho: escolha seus companheiros eternos com cuidado, criatura." A jovem permaneceu por alguns momentos, depois acenou com a cabeça e entrou na escuridão. Seus passos foram firmes. Então, sem virar a cabeça, ela disse: "Obrigado, Euris. Adeus." O esqueleto a observou partir e depois suspirou. "Que abominação tola. Ainda assim, desejo-lhe sorte. Mesmo que eu não saiba o que ela procura, espero que ela encontre." À medida que a jovem caminhava cada vez mais, a luz de sua chama se tornava distante e fraca. A escuridão cercava o esqueleto, e a névoa branca fluía lentamente em sua direção, como se desejasse consumi-lo. Euris observou o nevoeiro se aproximar e depois suspirou novamente. "Ela não é tão tola quanto eu, pelo menos." Então, a névoa branca o engoliu, e sua voz ficou abruptamente quieta. Logo, uma escuridão impenetrável reinou Rio Frio mais uma vez. E longe, uma centelha solitária de luz continuou a subir cada vez mais, desaparecendo logo de vista. Fim do volume 4, Quebra de corrente. Vírgula.